entrando, nos conectando com o dia de hoje. Se você quiser convidar suas amigas para participar aqui com a gente da Semana das Mulheres Fortes, é só vir aqui nesse aviãozinho, enviar para elas. É importante nós trazermos pessoas que querem compartilhar, né, o autoconhecimento, a autoconsciência, o desenvolvimento pessoal. Se você tem alguém que você acredita que está nesse processo, né, de despertar, agora é uma ótima oportunidade para nós estarmos aqui juntas desenvolvendo isso. Serão todos bem-vindas. Serão todas bem-vindas, né? A Andréia deu oi, a Fabi também tá aqui, meu pai, Oi, Fabi, a Maria, Carol, Solange. Hoje nós estamos animadas porque é sexta-feira e tem bastante conteúdo legal, animado pra hoje. Já que a Ká falou que a gente tá animada que é sexta-feira, gente, amanhã nós iremos fazer uma balada aqui. Amanhã nós teremos o dia inteiro, nós vamos compartilhar com vocês dicas de drinks sem álcool para você já vir com seu drink e participar aqui com a gente. Então amanhã vai ser muito especial. Mas eu quero dar um outro recado de um dia especial, que é o 7º dia. O 7º dia é no dia 20, na terça-feira. Na terça-feira, nós vamos fazer o exercício mais potencializador aqui da Semana das Mulheres Fortes. Então, se prepara para estar ao vivo com a gente. Já se organiza aí, porque terça-feira vai ser um dia muito, muito, muito especial. E o exercício de terça-feira, ele sozinho, vamos dizer que você só venha na terça. Que não vai acontecer, hein? Vocês vão estar aqui presentes em todos. Mas o exercício da terça, ele é capaz de modificar, transformar a sua realidade. E eu não estou aumentando, não. Ele realmente é um exercício que modificou a minha realidade. E eu vou compartilhar com vocês na terça-feira. Então já se organiza. E se você tiver que desmarcar algum compromisso, se você tiver que modificar aí sua agenda, modifica, porque realmente vai valer muito a pena, tá? Gente, a Semana das Mulheres Fortes, quem chegou por aqui agora, né, quiser entender, a Semana das Mulheres Fortes, ele é um curso de autoconsciência, onde nós todos os dias estamos fazendo um mergulho dentro de nós. Então, nós acreditamos que se nós fizermos um dia de cada vez esse mergulho e nós trabalharmos esse despertar com muita consciência, com muita sabedoria e de forma contínua, nós iremos realmente modificar as nossas estruturas e transformar a nossa vida através da nossa força pessoal, porque todas nós, mulheres, somos fortes por natureza. E nós precisamos, na realidade, estar sempre reativando, sempre despertando essa força, porque às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente acaba deixando a nossa força ali de lado e acaba se abalando. Então, né, aqui na Semana das Mulheres Fortes é para você acessar essa força novamente, tá? E aí, como que funciona? Semana das Mulheres Fortes é como se fosse um show que tivesse 2 palcos. Um dos palcos é aqui, nas nossas live aulas, que acontecem todos os dias às 20 horas. Então, hoje nós estamos no 3º dia. Daqui pra frente, todos os dias, nós iremos abrir as nossas live aulas aqui, 8 horas da noite. A gente fala 8 horas, aí o pessoal fica às 20 horas. 8 horas da manhã. Não, é da noite mesmo. E aí nós terminamos no dia 20, na terça-feira, tá? O outro palco é o nosso grupo de aprofundamento no WhatsApp, onde nós compartilhamos
Todos os dias nós estamos compartilhando um exercício de aprofundamento e nós também estamos compartilhando um áudio para você... Como que eu posso dizer? Um áudio de aprofundamento mais detalhado do exercício, de como foi a live. Explicando o exercício. Às vezes compartilhamos coisas mais íntimas da nossa história nesse áudio para quem tá no grupo do WhatsApp. Exatamente, gente. Tô falando, né? Deu uma travada. Mas é que deu uma... A gente vai lendo aqui os comentários, só pra parar rapidinho, sim. E a gente recebeu um comentário tão carinhoso da Josi. Hoje consegui participar ao vivo. Saudades, meninas. Saudade, Josi, de você. Muito feliz de você estar aqui com a gente. Estamos muito felizes. Tá muito frio aí em Campos. Aqui tá muito frio. A gente tá sem blusa porque a gente fica com tanta luz aqui que até deixa a gente com calor. Mas eu imagino que aí em Campos tá bem frio, né? É temporada aí de inverno, né? E hoje, no final da nossa... no final da nossa live, nós iremos compartilhar um e-book com vocês, que é um material super rico sobre como nós vamos criar esses pensamentos para modificar a nossa realidade. E esse material é um material do nosso curso do Estimativa e nós decidimos compartilhar com vocês esse material. É uma parcela, né, de todo o material que a gente compartilha durante o Estimativa. E nós vamos compartilhar com quem está aqui com a gente. É uma forma de reconhecer, né, quem está participando das lives ao vivo. E aí eu e a Ká pensamos, como que nós podemos fazer isso de uma forma que vocês realmente se sintam reconhecidas e presenteadas, porque é um material muito rico, um material que tem muito valor, e nós não gostaríamos que qualquer pessoa tivesse com o nosso material. Nós queremos que pessoas que estão nesse mergulho com a gente, que se entregaram nesse mergulho, tenham acesso a esse material. Então o que nós decidimos? Nós vamos disponibilizar no grupo, tá, do WhatsApp, e nós vamos disponibilizar o PDF com uma senha. E nós vamos passar a senha aqui, hoje, nesta live. Fique aqui que nós iremos passar a senha deste e-book maravilhoso, que vocês vão fazer o exercício e realmente vai criar esses pensamentos para você se conectar com a sua essência, tá? Eu acho que é legal a gente falar, né, sim, que as pessoas perguntam pra gente. E ontem a gente falou um pouquinho sobre o Estimativa. Verdade. E aí algumas pessoas mandaram como que é o curso, o que é o Estimativa, como que eu faço pra participar, que eu quero continuar, enfim. E a gente tem falado que o processo aqui da Semana das Mulheres Fortes, ela é um mergulho sobre quem você é, sobre o que você acredita. Verdade. Você tá lá trabalhando os seus valores. E é uma continuação. E o Estimativa é essa continuação. Sim. E a gente gosta sempre de falar que a gente gosta de presentear as pessoas de uma forma especial. Então, a gente quer falar mais sobre o Estimativa, a gente quer explicar sobre o curso pra vocês. Inclusive, na live de anteontem, uma pessoa mandou aqui, nossa, o curso transformou a minha vida. E aí mandaram pra gente depois no direct, eu quero fazer o curso, eu quero saber o que é. Então, por isso que a gente vai falar mais sobre ele. A gente vai detalhar mais pra vocês os pilares que a gente trabalha, como que funciona o Estimativa. E o Estimativa, a Ká tá falando que a gente vai falar mais, a gente vai detalhar, mas aí o que nós pensamos, tá? Para nós continuarmos aqui no fluxo da Semana das Mulheres Fortes e trabalhando os exercícios, nós decidimos falar sobre o curso em um outro canal. E qual é esse outro canal? Nós iremos colocar lá no grupo do WhatsApp o link para um grupo onde nós iremos falar só do Estimativa. Tá? Então nós vamos detalhar, vamos apresentar o Estimativa e quem entrar nesse grupo vai ter acesso ao link de pré-inscrição. E o que significa esse link de pré-inscrição? Nós iremos abrir as inscrições do Estimativa, né? Essa semana que vem, no dia 20, mas nós iremos
conversar com as pessoas desse grupo e vamos dar um cupom especial só para quem estiver nesse grupo e vamos dar um bônus diferenciado também, porque nós acreditamos que esse bônus realmente ele vai acrescentar muito para todas que estão nos acompanhando. É uma forma de presentear também quem está no grupo. Então, se você quiser saber mais da estimativa, saber como funciona, quiser compartilhar a sua história e saber, essa situação que eu tô passando, o estimativa consegue me atender nisso? Eu consigo transformar essa situação? Se você tem essas dúvidas, entra no grupo, nós vamos disponibilizar o link lá no nosso grupo, né? Se você não tá no primeiro grupo, que é o grupo do material, ele tá com o link lá na bio. Aí você vai entrar nesse grupo, vai entrar no outro. Ou chama a gente aqui no direct e a gente te encaminha para esse grupo da lista de espera, que nós preparamos algo muito legal para quem tiver lá, um super bônus. E o Estimativa, ele trabalha basicamente 4 pilares, né? Autoconsciência, inteligência emocional, tomada de decisão e os pilares para você transformar os seus comportamentos e os seus resultados. Então, a gente trabalha nesses 4 níveis, tá? Deixa eu dar um oi aqui, o Bonitosa Rap Dog. Oi, meninas, oi. Seja bem-vinda à nossa live aqui novamente. A tia Kátia tá aqui também. Se você quiser mandar o seu nome aqui pra gente, porque aí a gente às vezes lê só o nome do user, né? Nossa, denunciei agora a minha vida de MSN, né? User, a gente acaba lendo só o seu login aqui, né? Uhum. Então, se quiser mandar o seu nome pra gente te conhecer pelo nome. Que eu vou mandar uma mensagem no grupo. Gente, entrando agora no conteúdo, começando agora a falar sobre os pensamentos, crie pensamentos conectados com a sua essência. Qual que é o primeiro ponto que a gente tem que falar? Todos os dias da live a gente tem que falar pra vocês trazerem pra live sua garrafinha de água, seu papel e sua caneta pra você fazer suas anotações. Acredito que você já tá com tudo aí super preparado e aí eu queria te fazer um convite pra você olhar a sua folha, que ela tá aí em branco, lisinha, pronta pra gente colocar bastante conteúdo, insights nessa folha. E agora imagina que você pega a folha e dobra ela. Se você quiser pegar e fazer esse exercício, amassa aí sua folha. Amassa bem. Parece até que você não vai mais conseguir usar ela. Ela ficou muito amassada. E agora você desamassa a sua folha. Desamassou a sua? A minha eu amassei tão forte que desamassa a sua folha. Olha pra ela. Cheia de marcas. O que ela ainda é? Mesmo toda amassada. Ela ainda é a mesma folha. E se você pegar e amassar mais ainda sua folha, você deixa ela cheia de marcas. Mas quando você abre ela ainda é uma folha. E você ainda consegue usar ela, apesar de todas as marcas que ela tem. E isso acontece na nossa vida. Nós somos como essa folha. Nós chegamos na nossa vida, quando a gente nasce, uma folha em branco, sem nenhuma experiência, sem nenhum pensamento, sem nenhuma crença, sem nenhum julgamento, nada. Nem comportamentos, né? Às vezes nós não temos nenhuma proatividade depois a gente vai aprendendo a andar, falar, enfim. Nós somos como a folha. E coisas vão marcando a gente. Situações, o que nós ouvimos, o que nós passamos, o que as pessoas, o que a gente vê. Tudo isso vão deixando marcas na gente, assim como a nossa folha. Mas, até a Adri colocou aqui, mas ela nunca mais será a mesma. Ela nunca mais será aquela folha em branco. Mas existe algo no nosso sistema que se chama plasticidade neural. O que é isso? É a facilidade que nós temos em criar novas sinapses. Porque os nossos circuitos neurais, eles existem através de estímulos que você passa para ele e ele vai gerando comportamentos. Então, por exemplo, você aprende a escovar os dentes. Então, você acorda, abre os olhos, vai no banheiro e escova os dentes. No começo, quando você é criança, a mãe tem que ficar falando pra você:
tem que falar, tem mãe que se estressa, que grita, que tem que quase te obrigar, tem que fazer às vezes uma troca com você pra você criar esse hábito. E aí hoje, no seu dia a dia, você acorda e você faz isso naturalmente. Você não pensa mais, escova, pasta de dente, como que eu faço isso? Não. Já foi criado um circuito neural para você fazer isso, assim como outras atividades do seu dia que você não pensa mais sobre elas, você só faz. E esses pensamentos, esses estímulos também existem para nossas tomadas de decisões, para a gente decidir se nós vamos por um caminho ou se nós vamos para o outro caminho. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês, é que nós conseguimos mudar essas sinapses. Nós conseguimos, através de estímulos, criar outros circuitos neurais para isso. E aí isso se chama plasticidade neural. Então, aquela história de Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, ela não existe, ela não é real para quem quiser mudá-la. Quem quiser continuar, ok, entra numa zona de conforto. Mas aqui a gente vai trabalhar isso. Então, o primeiro ponto que a gente quer falar para vocês é que você é capaz de mudar tudo que você ouviu, tudo que você viveu, você consegue mudar. E até a Mari, Adri, seja bem-vinda. Até a Adri colocou, né, essa folha nunca mais será a mesma. Sim, as nossas experiências, elas nos marcam, a gente nunca mais é a mesma pessoa, igual a folha, né, ela nunca mais vai ser a mesma. Mas nós podemos ser melhores a partir das nossas experiências. E aí, conforme a Ká foi fazendo aqui o exercício, eu lembrei da história do elefante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós, seres humanos, nós temos um sistema neurológico muito parecido com o dos elefantes. As nossas memórias são criadas muito parecidas com a do elefante. E o elefante... Tem até aquele ditado, né? Uhum. Nossa, que memória de elefante que você tem. Vem daí, gente. E o que os treinadores, né, de elefante, os circos antigos, eles faziam, né? Espero, né, que sejam os antigos. Eles pegavam um elefante filhote e prendia ele num pedaço de madeira. E aquela madeira, o elefante tentava sair, né, daquela madeira, tentava arrastar e ele não conseguia, porque ele era filhote. E aí, depois de muito tentar, o elefante, ele se conforma com aquela situação. E aí, daí pra frente, qualquer tronquinho de árvore que prende o elefante, ele fica. Ele acha que aquela árvore é mais forte que ele não continua tentando, ele não continua buscando. E nós, seres humanos, nós temos um sistema totalmente diferente se nós quisermos. Nós podemos ser igual aquele elefante que para e fica ali numa experiência, quando a gente passa por uma experiência novamente parecida com aquela de trás, que não foi tão legal, a gente pode fazer que nem um elefante e falar, tronco de árvore, vou parar. Ou nós podemos continuar buscando como se libertar daquela situação. Porque desculpa, sim, porque primeiro eu vou dar oi aqui pra vó, que entrou aqui. Oi, vó! Seja bem-vinda na live. A Adri tá aqui. Seja bem-vinda. Porque nós temos uma tendência a, mesmo depois de crescer, depois de adultos, nós continuamos tendo as atitudes consideradas infantis. Assim como o elefante. Então, mesmo depois de adulto, com toda a força que ele tem, com com as novas experiências que ele pode criar, ele continua agindo como aquele elefante criança. E às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Porque nós temos experiências que elas criam, nós falamos isso e é importante a gente repetir, né? Toda a experiência que nós temos, elas criam memórias. E essas memórias, elas são acessadas todas as vezes que a gente tem uma experiência parecida. E aí, às vezes, a gente traz essas memórias na nossa infância, na nossa adolescência. E aí, na nossa vida adulta, a gente continua agindo igual nós agíamos ou esperando o mesmo que nós esperávamos quando nós éramos crianças. Por exemplo, às vezes a gente continua esperando dos nossos relacionamentos a mesma coisa que a gente esperava dos relacionamentos com os nossos pais.
né? Esperava acolhimento, aceitação, esperava amor, né? E aí a gente acaba cobrando dos nossos relacionamentos aquilo que nós esperávamos quando éramos crianças. Então a gente continua tendo a mesma atitude infantil. De dependência. De dependência, exatamente. A mesma coisa do nosso trabalho. No nosso trabalho, a gente acha que nós temos que fazer algo que a gente goste o tempo todo, 100% do trabalho, e o trabalho não pode ter nada, exatamente nada, que a gente não goste de fazer, porque aí a gente não vai querer fazer. Igual uma brincadeira quando você é criança. E não é assim. Não é assim. Às vezes você tá trabalhando com o que você ama e tem uma ou outra atividade que você não gosta muito de fazer. E ok, você vai fazer. Porque você tem que olhar essas atividades como um adulto. Quando a gente fala aqui que nós precisamos quebrar barreiras na nossa vida, nós também precisamos quebrar essas crenças que só é feliz quem tem todos os dias felizes, faz o que ama, tal. Meu, você pode ser feliz e ter um ou outro aborrecimento. A vida, ela faz parte da vida. Eu costumo dizer que da mesma forma que a nossa pele passa por todas as estações e a gente tem que cuidar da nossa pele em cada estação de uma forma diferente, a nossa vida também passa por todas as estações. E nós precisamos ter inteligência emocional para saber lidar e cuidar da nossa mente, cuidar do nosso emocional em cada estação. E quando a gente fala que é possível você transformar esses seus pensamentos sobre a sua plasticidade neural, por que a gente fala que é possível? Porque muitas vezes, quando você é colocado numa situação de risco, numa situação de estresse extremo, você muda uma crença. E eu vou dar um exemplo pra vocês. Teve um período da nossa vida, eu e assim, nós moramos só nós duas. E pra quem não nos conhece, chegou agora, nós somos irmãs e também trabalhamos juntas e não moramos sozinhas. E a gente morava numa casa, moramos mais ou menos uns 3 anos nessa casa e a gente tinha uma crença muito forte de que aquele lugar era seguro. Então a gente chegava de madrugada, a gente saía tranquilamente, sem pensar se aquilo ali era seguro ou não. A gente tinha essa crença de segurança. Uhum. E aí, depois de 3 anos morando nesse lugar, um dia a gente tava dormindo e aí a cerca elétrica disparou e a gente ligou pra polícia, enfim, e não tinha ninguém lá, mas gerou na gente que aquela Nós não casa... vimos ninguém, né? não tinha ninguém, era muito radical, né? Porque quebrou a cerca, nós não vimos ninguém. E aí, mexeu com a nossa crença de segurança. Em 1 mês, nós mudamos dessa casa. Porque mexeu com a gente que aquele lugar não era mais seguro. E nós mudamos daquele lugar. E começamos a buscar lugares cada vez mais seguros. Então, a gente começou a procurar um lugar e a gente falava, como que é a rua? Como que eu não sei o quê? E as pessoas ficavam até assim, nossa, mas a cidade que a gente mora é segura. Porque nós moramos no interior. Mas tinha acontecido algo na nossa vida que mudou uma crença, que ativou algo na gente que nós nem tínhamos. Então as crenças, elas são mudáveis. Você consegue transformar elas. Por exemplo, tem pessoas que passam por um relacionamento e de repente aquele relacionamento, ela tá se sentindo super segura no relacionamento. De repente aquele relacionamento termina, rompe, ou acontece uma briga, alguma coisa assim. E aquele sentimento que ela tinha de segurança, aquilo que ela acreditava sobre relacionamentos, se transforma. E ela passa a ser uma pessoa que acredita sobre dedo podre, sobre azar no amor, ou sorte no trabalho e azar no amor. Então são crenças que elas são mudadas através de uma situação que te coloca em choque de forma muito rápida. E quando a gente fala em crenças, não significa, tá, gente, que são crenças espirituais. Tudo que nós acreditamos é uma crença. Então, tudo que eu acredito sobre dinheiro, tudo que eu acredito sobre a minha saúde, tudo que eu acredito sobre a minha vida e sobre eu mesmo, são crenças. E até falando em relação a dinheiro, eu lembrei de um compartilhamento de uma aluna comigo,
que ela sempre acreditou que o dinheiro vinha facilmente na vida dela, sabe? Ela andava na rua, ela achava dinheiro, ela ia colocar a roupa que fazia muito tempo que ela não colocava, ela achava dinheiro nos bolsos, sabe? E aí ela falou assim que às vezes ela tinha assim na conta dela um valor e ela queria comprar alguma coisa que era uma bobagem. Ela falava assim, nossa, e amanhã eu tenho uma conta pra pagar e eu tenho o valor certinho. Ah, vou comprar essa bobagem porque eu vou nem que achar que eu ache dinheiro na rua, vai dar certo e eu vou pagar essa conta. E realmente acontecia alguma coisa e ela comprava o que ela queria e pagava a conta dela no dia seguinte. E aí ela falou assim que quando o filho dela nasceu, o primeiro filho, ela pensou assim, nossa, eu sou extremamente responsável por essa vida. E agora eu tenho que levar a minha vida financeira de uma forma diferente. Daí pra frente, ela sempre teve escassez. Ela sempre precisou de dinheiro, o dinheiro sempre veio pra ela numa dificuldade e tal. E quando nós começamos a falar sobre tudo que ela acreditava sobre isso, sobre a vida financeira dela, ela percebeu que ela modificou algo que era tão bom na vida dela por conta de um evento que nem tinha acontecido alguma coisa ruim, mas naquele momento ela falou, eu tenho que mudar isso em mim. Então, às vezes, a gente fala sobre crenças, a gente fala, é alguma coisa que veio da sua infância, alguma coisa que aconteceu na sua adolescência, e às vezes não necessariamente. Nós estamos o tempo todo alterando o que nós acreditamos. Mas quando, naquele mergulho, né, que nós fazemos, quando nós trazemos para consciência tudo que eu acredito que vai mudar o meu dia a dia, vai mudar o meu sistema, eu consigo, mesmo que aquela crença se instale ali em mim do nada, eu consigo identificá-la e eu consigo alterá-la, tá? E aí, quando eu falo em crenças, é tudo que eu acredito que me faz pensar. Por isso que os pensamentos, eles são conectados com a nossa essência. Porque eles são conectados com tudo que a gente acredita. Então a nossa base do que nós acreditamos, ela precisa cada dia mais ser visitada e ser modificada conforme o resultado que nós queremos ter. A gente gosta até de dar um exemplo que as crenças, elas são como se você conseguir imaginar uma mesa e o que segura o tampão da mesa são os pés dela. Então as nossas crenças é como se fossem esses pés. E o tampão são os nossos comportamentos, são as nossas ações. Então o que sustenta os nossos comportamentos são as nossas crenças, que são os pés da mesa. E, gente, se vocês puderem compartilhar com a gente um pouquinho sobre o que vocês estão pensando, o que tá fazendo sentido pra vocês, se vocês conseguiram já identificar alguns pensamentos que vocês têm, que vocês precisam trabalhar, que vocês precisam modificar, escreve aqui nos comentários pra gente poder ir lendo, tá bom? E, gente, quando a Ká fala, né, que as crenças são os pés da mesa e no tampão estão os nossos comportamentos, os nossos resultados, tudo que não nos agrada na nossa vida está sendo sustentado por algo que a gente acredita. Então, se hoje você tem um desafio nos seus relacionamentos, ou um desafio na sua vida financeira, ou um desafio na sua vida profissional, tem algo que está sustentando isso. E você se acostumou. Igual o elefante, sabe? O elefante que não fazia mais um movimento para soltar. A mesma coisa acontece na nossa vida, sabe? E nós precisamos fazer esse movimento para nos soltarmos daquilo que a gente acredita que não está nos trazendo algo impulsionador. E aí a gente entra, né? Que na nossa vida... Eu saí a ler o comentário aqui da Pan, que tudo que tô pensando aqui, o que eu preciso achar essa crença que me impede, me ajuda, gente. Vamos ajudar na live de hoje. E aí, todas as crenças que nós temos, elas podem ser crenças de duas formas, né? Crenças que nos limitem
que é essa crença de não... eu vou parar nesse tronco de madeira, sabe? Eu não consigo vencer ele. Ou crenças que nos impulsionam. É tudo aquilo que você acredita, o dinheiro vem na minha direção. Eu ando na rua, acho dinheiro, eu pego uma roupa que faz tempo que eu não usava, eu acho dinheiro. Isso é uma crença impulsionadora. Então, na nossa vida, nós precisamos trabalhar cada vez mais crenças impulsionadoras para nós superarmos os desafios que nós temos. Eu gosto até de falar, né, gente, que as crenças, elas se tornam verdades absolutas na nossa mente. Então, são coisas que a gente vai alimentando a nossa mente, de repente aquilo se torna uma verdade, e aí quando você tem que tomar uma decisão, a sua mente consulta, o que eu acredito sobre isso? E aí ela encontra aquela verdade absoluta. E aí ela determina se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita. Se você vai ter medo de arriscar, por exemplo. Às vezes você já ouviu tantas coisas as pessoas falando. Uma coisa muito, muito forte que as pessoas falam e às vezes mandam pra gente no direct. Que, Camila, eu vou sair da minha profissão, do emprego que eu estou, tal, porque eu quero fazer o que eu amo. Eu tenho uma missão, eu vou empreender... Mas eu tenho medo, porque meus pais já faliram. Eu tenho medo porque uma amiga fez tal coisa e a empresa não deu certo. Então aquilo que a gente vai... Ou eu tenho medo de não conseguir o dinheiro pra me manter. Porque aquilo que a gente escuta, às vezes, da experiência das outras pessoas, a gente começa a criar como uma verdade absoluta. E aquilo, quando a gente fala assim, vou empreender. Aí a sua mente consulta e fala, olha, o tanto de gente que empreendeu e deu errado. Aí você fala, não, então eu não vou fazer isso. Aí eu vou entrar num relacionamento. Aí a sua mente fala, mas relacionamentos, eles são isso, 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 isso. Tudo que você acredita sobre relacionamento. E isso aí te impede de entrar num relacionamento. Não, e às vezes você começa a pensar, nossa, a última vez que eu entrei num relacionamento foi assim, assim, assim. Ou, nossa, minha amiga conheceu uma pessoa no mesmo lugar que eu conheci essa. Furada, que o dela deu ruim, vai dar... Gente, não é assim. Nós não podemos ir visitando determinadas situações, memórias, e achando que aquilo é uma conta, uma expressão matemática perfeita, que toda vez que somar 1 mais 1 vai dar 2. E na vida não é assim. Nem tudo é exatamente daquela forma, né? E isso muitas vezes acontece também, principalmente com nós mulheres, porque nós nos sentimos muito responsáveis por tudo que acontece. Às vezes alguém faz alguma coisa que não é legal com a gente e a gente acha que a gente é responsável porque nós não nos atentamos, ou nós não verificamos algo, ou nós não fizemos algo. Porque a gente é um pouco acusada na sociedade, né? Por isso, né? Você tem que ter cuidado, você não sei o quê. E aí isso traz uma memória, uma crença que nós somos responsáveis, somos culpadas e somos julgadas até por algo ruim que nos aconteceu. E a gente tem cada dia mais quebrar essa crença dentro de nós e acreditarmos que nós somos, sim, autorresponsáveis pelos nossos resultados, mas não pelo dos outros. Nós somos responsáveis por como nós vamos seguir pós alguma coisa que nos aconteceu, mas nós não somos responsáveis pelo que outra pessoa fez. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. A Josi mandou aqui, né? Como descobrir essa crença que nos impede? Vamos falar sobre isso aqui na live. E no e-book, nós fazemos um exercício para vocês identificarem crenças em todas as áreas da sua vida. Uma coisa que nós gostamos, que eu gosto muito de falar, que todos os exercícios que nós fazemos durante o Estimativa, e um deles é o que tá no e-book, ele é exercício para a vida inteira, e para todas as áreas da vida. Porque você pega aquele exercício e fala, vou usar agora aqui, vou usar agora ali. Então é importante nós termos ferramentas e exercícios que nos ajude a lidar com as situações, a lidar com a gente mesmo, a lidar com o nosso emocional, com o nosso comportamento. Então no e-book tem um exercício detalhado para você saber identificar uma crença e para você alterar ela.
tá? A gente tava... Falei que o e-book é maravilhoso e ele é mesmo. Nós estávamos até conversando, né? Esse é um dos motivos da gente ter liberado o e-book com uma senha. Porque aqui nós estamos fazendo uma preparação para você entender a importância de modificar as suas crenças. Porque não adianta só a gente identificar as crenças, nós temos que mudá-las. Nós temos que saber a importância delas. E um ponto agora muito importante pra gente falar é que às vezes as pessoas falam assim, meninas, que horas que a gente vai falar sobre os meus comportamentos? Porque eu quero mudar comportamento. Eu quero mudar meus resultados. Eu quero ser mais produtiva, eu quero ser mais Que organizada. horas? Cadê? Vocês estão na terceira aula, que horas que vocês vão falar isso? Lembra sobre o mergulho do iceberg? E é isso que nós estamos fazendo. E aí a gente precisa entender como uma linha evolutiva que o primeiro ponto mais íntimo dentro de nós são as crenças. Tudo aquilo que a gente acredita sobre algo são as nossas crenças, são as nossas verdades absolutas. Essas crenças, elas geram pensamentos. Então você acredita em algo e aí a sua mente manda esse pensamento pra você quando você vai tomar uma decisão, por exemplo. Olha, você tem isso aqui de base. Os seus pensamentos, eles geram uma emoção. Então, quando você pensa algo, sabe quando às vezes já aconteceu com vocês, com certeza, que você fala assim, nossa, eu pensei em uma coisa, eu fiquei até arrepiada. Eu fiquei até nervosa, parece que aquilo... Às vezes eu até chorei. É o sentimento. Você começa, o pensamento vem e é como se você estivesse vivenciando aquilo naquele momento. Porque você sente como se tivesse acontecido agora. Às vezes você pensa uma coisa que aconteceu lá no seu passado e você sente como tivesse acontecido agora. Crença gera o pensamento gera um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma ação. E essa ação vai gerar os seus comportamentos. Então vocês entendem que as crenças, elas são muito profundas e muito importante a gente trabalhar. Porque é o pé, como a gente falou, é o pé da mesa. Se você tirar, não, mas eu acho que não importa, eu vou seguir fazendo a mesa sem os pés mesmo. Não vai dar certo, né? Você vai tente fazer isso e falhe miseravelmente. E as crenças, elas são tão importantes. Nós acreditamos que é importante a gente trabalhar essa parte do iceberg, fazer esse mergulho, que nós temos um curso que ele trabalha durante 5 módulos só de crença em 5 áreas da sua vida. Então é um curso para quebrar crenças, para você identificar, para você modificar as suas crenças. E ele é um curso que ele é um bônus do Estimativa. Quem faz Estimativa ganha esse curso. Então, para vocês identificarem a importância de trabalhar as crenças de vocês, né? E é um trabalho contínuo, não existe aquele milagre, né? Ai, gente, eu vou contar isso, você vai aplicar e vai quebrar todas as crenças da sua vida. Eu gosto de dizer que crenças, cada vez que a gente dá um mergulho mais profundo, a gente vai encontrando mais crenças e nós vamos aprendendo a modificá-las. Então, a partir do momento que você tem uma ferramenta, você utiliza em todas. Mas continuamente você vai ter que fazer isso. Então a gente já tá nesse processo já há tanto tempo, até hoje a gente identifica crenças e fala, nossa, olha uma crença que eu tava desenvolvendo aqui. Olha o que eu tava instalando na minha mente. Olha o que eu tenho pensado. Nossa, da onde veio esse pensamento? Então, eu acho que é porque eu sempre acreditei em tal coisa, ou aconteceu tal coisa comigo e eu passei a acreditar em tal coisa, né, sabe? Eu vou até contar, né? A gente tava conversando, eu e assim, essa semana, e, gente, há uns 2 meses, começou a aparecer várias pessoas aqui no meu Instagram, que eu clicava no story da pessoa de forma aleatória, e aí a pessoa tava contando que foi assaltada, e ela tinha o iPhone. E aí, de repente, invadiram e não sei o que, e o iPhone não era seguro o suficiente, o iCloud. Primeiro foi uma menina, aí depois de uns 2, 3 dias, foi outra pessoa. Nossa, de repente, aí a outra Camila pessoa começou a procurar vídeos Não, sobre aí- como deixar seu iPhone mais seguro. Começou a me enviar. Começou a aparecer pra mim vídeos falando sobre como deixar o iPhone mais seguro, pra você não ser assaltada, caso você seja assaltada, não entrarem nas suas coisas. E aí aquilo foi começando a gerar em mim, eu só falava nisso, eu tenho que falar com as pessoas que têm iPhone também, que elas têm que aprender, eu tenho que mudar o meu celular e tal.
E aí, de repente, caiu assim uma ficha na minha cabeça. Eu tô instalando uma crença de assalto. Eu tô instalando... já rindo. Quantas crenças eu estou instalando na minha mente, sendo que eu tenho celular, eu uso o iPhone desde o iPhone 5, desde 2012, 2011 eu tenho iPhone, e eu nunca fui assaltada, eu nunca perdi, isso nunca aconteceu comigo. Então, pera, essas crenças, essas histórias são de outras pessoas. Não tem nada a ver comigo. Eu já tava com medo de sair com o celular na rua. Eu tava assim, eu não vou pegar meu celular por nada. Podem me ligar, posso precisar de alguma coisa. Então, aquilo que claro, a gente você tem que tomar cuidado, tal, mas quando você chega num nível tipo esse... Não, e a Camila começou a falar assim... Nossa, entraram no Instagram da pessoa e excluíram tudo. Eu vou pegar tudo que a gente tem nesse Instagram, vou fazer outro, vou entrar, vou ficar salvando lá, porque se entrar no nosso Instagram, vai gerando outra. Excluírem tudo, a gente perde tudo. Uma crença vai gerando outra, uma coisa, e aí vai te colocando numa situação de medo, de vulnerabilidade, e assim, coisas que nunca aconteceram comigo, e nem com pessoas próximas, eram pessoas aqui do Instagram. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com as histórias que as pessoas te contam, às vezes você quando vê, você passa o dia no Instagram só se alimentando de coisas ruins, novela, enfim. Gente, por isso que eu quero até aproveitar, que nós não falamos no começo, nós temos uma playlist aqui da Semana das Mulheres Fortes. Tá, o link tá lá no grupo do WhatsApp pra vocês acessarem essa playlist. Só tem músicas, tipo, good vibes. Só tem músicas com mensagens boas pra você criar crenças positivas sobre felicidade, sobre empoderamento, sobre força. Então exclui aquelas playlists lá que só música com mensagens ruins, que mudam quem você é, que querem colocar coisas sobre quem você não é, aquelas músicas ruins, que eu não vou falar, mas o pessoal já sabe que eu quero falar. E escuta músicas que falem sobre coisas boas, sobre coisas que você é realmente, sobre a sua força. A Josi colocou aqui, oba, Josi, vou compartilhar com você essa playlist. A Josi tá lá no nosso grupo. Ah, no grupo verdade. tem a playlist lá. Eu compartilhei a playlist ontem, acho que hoje eu não coloquei o link, vou colocar de novo pra vocês entrarem. E quais são as 3 crenças mais poderosas, principais que nós devemos trabalhar na nossa vida? Quais são os 3 pilares? Gente, esse é o momento que você vai pegar o papel e a caneta e vai anotar isso. Porque nós podemos ter várias crenças que não são tão legais, mas essas 3, elas modificam realmente, elas transformam a nossa vida. Então anota essas 3 crenças e começa a trabalhar desde hoje elas na sua vida. Depois você vai abrir lá o e-book, vai ver, vai fazer as perguntas para saber o que você tem de crenças relacionadas a essas 3 crenças principais, para você trabalhar elas com muito foco. E isso é realmente transformador. Eu vou dar 30 segundos enquanto eu leio o comentário da Pam para você pegar papel e caneta e anotar. A Pam colocou aqui: vocês não sabem o quanto eu procurei a música, eu agradeço. Era só pedir para vocês. Pam, você não sabe o tanto de mensagem que a gente recebe das pessoas, das nossas alunas falando: cadê a música? Eu agradeço, eu tô procurando e eu não acho. Tá na nossa playlist. Tá na nossa playlist, é só falar com a gente, essa música é maravilhosa. Começar a música, começar o dia cantando: eu agradeço, eu agradeço. Vamos colocar ela aqui no final. Dá pra colocar? Dá pra colocar. Eu vou colocar ela no final, vai dar certo. Gente, essa música é maravilhosa. Então vamos todo mundo conhecer a música. Ela cria várias conexões, novas conexões neurais sobre gratidão, que vocês não têm ideia. Essa música é maravilhosa. E, bom, todo mundo com papel e caneta, que agora a gente vai falar das 3 principais crenças que você tem que trabalhar na sua vida. A primeira é a crença sobre quem você é. E como que você trabalha isso? Identifique o que você fala. Sempre quando você fala a frase eu sou, o que vem depois? Eu sou lerda, eu sou burra, eu sou improdutiva, eu sou uma pessoa que não faz nada certo. O que vem depois dessa frase, eu sou? Porque... Ou bem, eu sou corajosa, nossa, como eu sou determinada, nossa, eu sou muito produtiva. De bate e pronta, tá, gente? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, não, eu sempre falo coisas boas pra mim. Olha sua folha, escreve aí, eu sou. Escreve 3 coisas que você passa o dia falando sobre você,
que você compartilha memes aqui no Instagram. Quais são os memes que você fala assim, nossa, me identifiquei com isso? O que esse meme fala? Gente, parece engraçadinho, mas isso daí é uma prisão. Quando você olha, você tá ali se denigrindo. Você tá mexendo na sua identidade. E a primeira crença que nós temos que trabalhar são as crenças que estão ligadas, estão conectadas com a nossa identidade, sobre quem nós somos. A segunda crença é o que eu faço. Porque nós temos que saber sobre as crenças do que eu sou capaz. Então, o que eu faço? Aí a pessoa fala, eu só faço coisa errada. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu ponho a mão parece que o negócio desanda. Quando eu vou fazer uma coisa, eu não sei fazer. Eu lembrei de uma cliente que uma vez compartilhou comigo, né? Eu não sei explicar, Cíntia, mas ela teve vários relacionamentos que um namorado terminou com ela. E aí, na hora que a pessoa terminava, ela pensava assim, ele descobriu que eu não sou boa. Aí ela foi demitida, a primeira coisa que veio na cabeça dela, descobriu que eu não sou boa. Aí ela foi abrir o negócio dela próprio, e aí ela foi contratada por uma pessoa, depois essa pessoa cancelou o contrato com ela. O que ela pensou? Descobriu que eu não sou boa. E esse pensamento de eu não sou boa, eu não sou capaz, eu não consigo, eu tô aqui dando o meu melhor, mas a pessoa, no fundo, ela vai ver que eu não sou boa. Ela vai descobrir uma coisa que nem eu sabia, que eu não faço, e ela vai sentir nela que eu não sou boa. Essa crença, ela mexe com a sua capacidade. O que você acredita que você é capaz, ou que você não é capaz de fazer. Então, escreve aí na sua folha. Você escreveu a palavra eu sou, e aí você escreve aí o que você acredita sobre você. Depois você escreve eu faço, e aí você coloca aí o que você acredita sobre o que você faz, né? Sobre as suas ações. A Adri colocou, às vezes é assim que me sinto. Adri, você precisa trabalhar essa crença de capacidade. Porque daqui a pouco eu vou passar o passo a passo e vocês vão entender onde a gente quer chegar com essas questões. E a terceira é o que você merece. Não, até antes de você entrar nessa do merecimento, só pra aprofundar um pouco, né, que a Dri colocou que ela se sente assim. Dri, a maior parte de nós temos crenças em relação a esses 3 pontos, sabe? Por isso que nós estamos abordando eles, por isso que eles são tão importantes, porque nós vamos desenvolvendo crenças negativas em quem nós somos, o que fazemos, e acaba a entrar no terceiro, que é o que merecemos. Nós vamos desenvolvendo várias crenças ruins durante a nossa vida. Às vezes você teve várias experiências legais, e aí você tem uma experiência que não é tão legal, e aquela experiência você pega ela pra você, e todas as outras experiências boas, todas as outras coisas legais que aconteceram. Por quê? Porque a dor, ela nos causa uma experiência muito mais forte do que as experiências boas. Até uma crença uma lembrança. Até uma crença de identidade agora que eu tava pensando, que eu já tinha identificado isso quando as pessoas falam sobre nós mulheres. Às vezes o fato de nós sermos mulheres já vem tantas crenças negativas, crenças de que nós vamos passar por situações só porque nós somos mulheres. Isso aqui, por quem nós somos, pela nossa identidade. E a gente não deve se apropriar dessas crenças. A gente não deve se apropriar dessas verdades absolutas que querem jogar pra gente, sabe? Então é sobre quem você é. Por você ser mulher, acontece isso. Então, se eu for receber uma promoção no meu trabalho, por eu ser mulher, é porque eles estão com segundas intenções. Isso não é uma regra. Isso pode não estar acontecendo com você. Então, não é porque eu sou boa. É porque eu sou mulher e estão com segundas intenções. Não é sobre, nem tudo é sobre isso. Então não coloque essas crenças também sobre você. Sim, nossa, a Ká falou isso. Abriram vários um pouquinho mais pra cá, eu vou colocar aqui um pouquinho mais pra trás. Abriram tantos exemplos aqui na minha mente de situações e de compartilhamentos que nós tivemos. E aí eu lembrei de uma pessoa, né, de uma aluna nossa que uma vez compartilhou que ela e o marido dela, né, tinham uma carreira super legal, tal, e aí ela engravidou.
E as pessoas começaram a cobrar dela. Ah, você vai colocar o filho na creche? Ah, você não sei o quê. Então você não é uma mãe que ama tanto a sua filha. Você não é uma mãe que... E ninguém cobrava isso dele. Que ele abrisse mão da vida profissional dele por conta da criança. E aí ela começou a criar crenças relacionadas à maternidade dela. E quando ela chegou até nós, ela falou assim, a minha maior dor é não conseguir ser mãe. Eu falei, mas como que isso funciona? É porque eu trabalho. E aí, tudo que ela fazia no final de semana pela filha, tudo que ela fazia à noite, às vezes ela acordava de manhã já pra deixar a comida do dia inteiro. Mais cedo, né? Acordava muito cedo pra deixar a comida da filha dela pronta. Tudo isso eram cobranças, ela fazia pra se sentir mais mãe, pra se sentir mais competente, pra se sentir mais capaz. Porque as pessoas tinham instalado aquela crença que ela precisava estar o dia inteiro com a filha dela. Então são determinadas coisas que às vezes a gente não modifica o que a gente faz ali, ela não pediu demissão e tal, mas aquilo mexeu totalmente com a estrutura dela e com o relacionamento que ela passou a ter com a filha dela, porque tudo ela achava que ela não estava sendo suficiente. Uma outra crença de capacidade que ela é instalada na vida profissional, quando a pessoa trabalha, a gente traz aqui, gente, experiências e histórias que as nossas alunas já compartilharam com a gente, dos inúmeros atendimentos que nós já fizemos. E às vezes a pessoa trabalha numa empresa durante muitos anos e de repente tem um rompimento na empresa, ela é demitida e ela passa a acreditar que ela não é mais capaz de conseguir um emprego. E tudo que ela vai fazer para se especializar a mais não é porque ela acredita que ela pode crescer, é porque ela acredita que falta algo na capacidade dela. Até hoje eu tava lendo um pouco algumas coisas que a gente já compartilhou aqui no Instagram. E aí eu li uma história que nós compartilhamos sobre uma crença de capacidade que eu e a Cinti tivemos quando a gente começou a trabalhar começamos a mergulhar, né, nos cursos de desenvolvimento pessoal e de comportamento. E travou aqui. Gente, estão mandando que travou. Como que tá pra vocês? Porque pra gente tá aparecendo aqui. E aí, a gente demorou um tempo até a gente se sentir capaz de trabalhar com pessoas, com grupos maiores. Até nós fazermos a nossa primeira palestra, a gente falava assim, não, eu tenho que atender essa pessoa individual. Porque se eu atender 3 pessoas, 6 pessoas, enfim, eu não vou conseguir. Eu não vou saber fazer. Eu não vou saber fazer a ferramenta. E eram coisas que a gente sabia fazer, que a gente já sabia, mas as pessoas, nós pegamos crenças de outras pessoas que falavam coisas, sabe? De atender é difícil. Atender várias pessoas vão envergonhar vocês. Vão fazer perguntas que você não sabe. Você vai fazer um ensaio mental, vai acontecer alguma coisa, você não vai saber fazer. Isso. O atendimento em grupo, ele é até muito gostoso, sabe? Ele não é mais gostoso, todos são gostosos, mas você fazer uma palestra é muito gostoso, muito mesmo. E é uma visão totalmente diferente, né? Então, e nós demoramos pra começar por causa dessa crença de capacidade. Vamos para a terceira crença, então, que é a crença de merecimento, que é o que você tem. Fala sobre o ter, o que você merece ter na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, eu não mereço ter a família que eu tenho. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas mandam aqui pra gente no direct, ou já compartilharam isso com a gente. Às vezes a gente vê no Instagram, porque eu não mereço essa pessoa que eu encontrei. Porque eu não mereço esse trabalho que eu tenho. Nossa, eu tenho um trabalho que eu não mereço ter ele. É como se eu não tenho nem todas as especializações desse trabalho, então eu não tenho o porquê ter isso na minha vida. E pode ser coisas materiais, como pode ser coisas pessoais. Eu vejo aqui, às vezes, as pessoas compartilhando no Instagram e falando assim, olha, eu tô aqui parecendo que tem a vida perfeita, mas eu não tenho. Eu tenho um monte de problemas. Como se ela não merecesse ter aquilo. Como se ela não merecesse passar por aquele momento que é uma férias, um momento legal. Então ela tem que justificar que ela tem problemas. Pra não ver assim, nossa, ela merece ter isso. Isso é uma crença. Quando a gente fala, eu não tenho a vida perfeita, a gente sabe, todo mundo sabe, a gente é adulto pra saber isso. Mas quando a pessoa verbaliza isso sempre de uma forma negativa,
é porque às vezes tem alguma coisa no merecimento dela que tá. Que ela sente que ela não pode ter aquilo. E aí, gente, fazendo agora um resumo. Então, nós falamos sobre o seu ser, sobre quem você é, sobre o que você faz, sua capacidade, e sobre o que você tem, que é merecimento. São os 3 pilares das crenças que você tem que trabalhar, tá? Isso é muito importante. Você falou isso, eu lembrei de uma pessoa uma vez que compartilhou comigo, assim, eu até tenho condições de ter um outro carro, tal, mas, eu não consigo me enxergar num carro melhor que esse que eu tenho. O que é? Crença de merecimento. Você até adquire um emprego melhor, você até adquire condições de morar num lugar melhor, de ter um carro melhor, mas você não consegue se enxergar fazendo isso. Você não consegue se enxergar tendo isso. Isso é uma crença de merecimento que nós precisamos trabalhar cada dia mais dentro da gente. Tem uma outra coisa que é uma crença que as pessoas instalam na vida delas, que elas têm... todo mundo tem medo de perder algo, mas as pessoas têm mais medo de ganhar algo. Então elas têm uma coisa, elas têm o emprego delas, por exemplo. A Ká trocou aqui o exemplo. Eu inverti, gente. Eu já inverti. As pessoas têm mais medo de perder o que elas têm do que de ganhar algo novo. Então você fala assim, olha, muda para uma casa melhor ou compra um carro melhor. Aí ela fica ela quer aquele carro melhor, mas ela tem muito medo de perder o carro que ela tem. E se lá no carro melhor eu não souber dirigir? Esse aqui eu já sei. Os problemas dessa casa eu já sei lidar com ele. O emprego que eu tenho, eu já sei lidar com ele. Agora, o emprego melhor, eu não sei. Empreender, comprar uma empresa que já está funcionando, eu não sei o que acontece ali. E se der tudo ruim, então as pessoas têm um medo maior de perder o que elas têm do que de ganhar algo novo. Do que a vontade de ganhar algo novo. E é algo tão forte a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala sobre crescimento, sobre desenvolvimento, e às vezes a pessoa tem medo de mudar uma crença que ela tem medo de trabalhar essa crença, porque e se eu pensar diferente? E se isso gerar um comportamento diferente? E se eu for me conhecer mais, for descobrir mais sobre mim, eu perder algo? Não, você não vai perder, você vai ganhar coisas novas, você vai ter novas experiências, e como a gente sempre fala, você não precisa pegar em experiências de outras pessoas, né? E eu até, pensando em experiências, né, eu passei por uma experiência o ano passado, quando eu descobri, quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, não sei se todo mundo que tá aqui sabe, até meu pai falou recentemente, filha, para de falar isso, porque ninguém vai acreditar que você teve câncer de mama há pouco tempo, sabe? E na verdade, eu tive. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive que fazer um trabalho tão grande, para quebrar aquela crença que eu tinha sobre pessoas com câncer, como que elas ficavam, aonde que tudo aquilo ia levar, como que seria aquele processo. E o meu avô faleceu de câncer, então eu tive que desconectar a minha história da história dele. Eu passei por um processo de quebra de crenças tão grande, tão forte, para realmente poder olhar e falar, essa experiência, ela é uma experiência desafiadora, mas eu só pensava em uma coisa, eu vou sair dela, e vou sair dela vencedora, ponto. Então, tudo que acontecia, né, na nossa experiência, eu e a Ká falava, olha, deu certo, olha, vai continuar dando certo, tá tudo dando certo pra gente e tal. Então, às vezes a gente ia falar isso pras pessoas, né, as pessoas ficavam assim, mano, ela tá com câncer, dizendo que tá tudo dando certo pra ela. Mas aí um exame que dava certo, era uma situação que dava certo, era... A consulta que a gente conseguia a tempo.
Então, tudo isso fazia a gente mudar a nossa vibração pra dizer que as coisas estavam dando certo. E esse trabalho da crença, a gente até conversa isso eu e assim, que tem a ver também, quando as pessoas falam, nossa, não parece que você viveu isso, não tá só no exterior, né? No físico da Sim, mas está também na forma que ela comunica, no nosso emocional durante esse período. Sim. Que muitas vezes a gente estava indo lá pro lugar que assim fazia a quimioterapia e a gente estava rindo e a gente estava trabalhando, brincando, né? Trabalhando todo o nosso emocional, né? Tudo que a gente vibra. Vendo aquela situação com outros olhos, com momentos que a gente teve em família, com outras crenças fortalecedoras que nós colocamos em nós, né? E não deixamos as experiências dos outros interferir nas nossas crenças. E eu acho, sim, que a Pan até colocou assim, poxa, é isso, verdade. Vou tomar esse passo, tem que ter coragem, realmente. Tomar um passo desse nível, a gente tem que ter muita coragem de fazer isso, de mergulhar no nosso autoconhecimento, né? Eu acredito que tudo que nós passamos, nós conseguimos fazer essa transformação, tanto das crenças como das situações, nós conseguimos fazer isso, por quê? Porque nós tínhamos uma base de inteligência emocional. Foi fácil? Não foi. Tiveram muitos dias ruins? Tiveram. Mas nós tínhamos uma base de inteligência emocional. E aí a gente visitava essa base o tempo todo. O tempo todo, gente. Eu estava lá na cadeira da quimioterapia. Nosso cachorro aqui aprontando. Eu estava lá na cadeira da quimioterapia, eu estava utilizando ferramentas que eu ensinei tantas vezes nos cursos. A gente fala, né, que quando a gente ensina algo, nós somos as pessoas que mais temos que utilizar aquilo que nós ensinamos. Então eu ficava imaginando todas as células do meu corpo recebendo aquela quimioterapia e sendo se fortificando, e as células ruins morrendo. Ficava lá imaginando tal. Cíntia, isso foi o fator que fez com que você se curasse? Não exatamente. Teve todo um contexto, né, pra chegar nisso. Mas eu acredito que esse foi o fator principal para eu acreditar. E quando eu acreditei, eu comecei a mudar a forma com que eu me relacionava com tudo que eu tinha que fazer. A gente pode até falar que dentro de um processo de autoconhecimento, a gente tem 4 períodos dele, né? E o primeiro é o conhecimento. Então é você entender o conteúdo que está sendo passado. O segundo é o aprendizado. Você olhar e falar assim, bom, agora eu entendi como que isso transforma a minha vida. E muitas vezes, ou você para nesse segundo ponto, eu aprendi e eu entendi. Beleza, vou seguir minha vida. Só que você pode ir mais profundo. E é o que a gente propõe aqui, que a gente vai pro terceiro passo. E o terceiro passo é da experiência. Que eu, assim, quando eu falava, né? Eu começava a imaginar na minha mente coisas futuras. Então, o que a quimioterapia vai fazer, a cura e tudo mais. Então, é você experimentar uma vida transformada. Nos últimos 2 dias aqui das aulas, nós fizemos um ensaio mental para você visualizar a sua vida transformada. Então, você teve o conhecimento, você aprendeu, você experimentou. E o quarto pilar é dos novos comportamentos. Como? Exercícios, caderno de exercícios, e-book, que nós vamos disponibilizar hoje para vocês com a senha no final da live. Então, aproveite esses 4 pilares que nós estamos passando aqui para vocês. A gente gosta de falar, você tem que vir mais pra cá. A gente gosta de falar que é como se fosse uma dança, sabe? Que você começa ali com passos lentos, até você aprender, até você entender o ritmo, e aí você começa a deslanchar em tudo isso, sabe? E é o que nós estamos fazendo aqui. Então nós começamos ainda de forma suave, colocando para vocês o conceito, conhecimento, para vocês aprenderem sobre isso, e aí a gente vai entrar em outros pontos. E hoje, a gente até gosta de falar, né? Tem várias pessoas aqui, várias alunas queridas aqui na live, e hoje nós já somos, dentro do Estimativa, já somos mais de 50 mulheres que experimentaram mergulhar
nesse autoconhecimento. Somos mais de 50 deusas, que quem fez estimativa sabe porque elas são chamadas de deusas, né? Isso é muito importante pra gente. Gente, deixa eu aproveitar aqui e agradecer que hoje nós ganhamos um selo aqui. A tia Kátia, que é minha madrinha, comprou um selo para nos apoiar, para mostrar o quanto ela acredita no nosso trabalho, né, tia? Muito obrigada pela compra do selo, muito obrigada por estar aqui. Inclusive, ela é uma deusa estimativa. Verdade, a tia participou aí com a gente do Estimativa, que é um curso muito impactante, muito importante. E a gente... aproveitando, já que nós estamos falando do Estimativa, nós iremos... Tem que... Ai, que eu tô aproveitando que o Chiquinho tá aqui no cantinho. Tô fazendo carinho nele. E aí, algo muito importante pra falar pra vocês é que o Estimativa, ele é um curso que nós iremos continuar esse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, processo de despertar as nossas forças, de trabalhar a nossa inteligência emocional. E o Estimativa, nós vamos abrir uma próxima turma semana que vem. E todo mundo que tá nos perguntando sobre como funciona, pra quem é, né? Cintia, o Estimativa vai resolver um problema que eu estou tendo hoje? Se você quer conversar sobre isso, se você quer perguntar, quer entender mais do Estimativa, nós iremos mandar lá nos grupos do WhatsApp um link, e esse link é para pré-inscrição para o Estimativa. Nós iremos te direcionar para um grupo onde nós vamos responder todas essas perguntas, porque nós acreditamos que aqui, durante a Semana das Mulheres Fortes, nós estamos desenvolvendo habilidades, desenvolvendo um comportamento diferente, um pensamento diferente. Então, nós queremos continuar fazendo isso e vamos falar de Estimativa num ambiente separado, tá? Então, você vai entrar lá no grupo e o que nós pensamos, né, que nós achamos que a melhor forma de você entrar, saber de tudo em primeira mão, antes de nós abrirmos as inscrições, nós iremos conversar lá no grupo, nós iremos fazer a sua pré-inscrição e aí nós iremos também disponibilizar um bônus, que nós não vamos dar esse bônus depois, para quando nós abrirmos as inscrições. Então, nós vamos disponibilizar para quem estiver no grupo e nós também iremos disponibilizar um cupom de desconto. Então, gente, olha, entra lá no grupo, o presente é ótimo, vale a pena. E eu tenho certeza que o Estimativa, ele é mais um passo no seu autoconhecimento. E é mais um passo importante. E nós estamos aqui para ter uma vida fluida. E se sua vida hoje você olha para ela e você fala, eu quero ter essa vida fluida, o Estimativa é esse momento. É o momento de você criar essa vida fluida. E de você poder trabalhar 4 pilares que são importantes na sua vida, né? Então, a gente vai fazer isso durante o processo do Estimativa. Sim. Meninas, o que é importante agora a gente falar pra vocês, tá? Antes eu vou fazer uma pergunta aqui, enquanto eu vou dando os últimos recados. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente, porque nós abrimos o grupo hoje para tirar dúvidas, para compartilhamentos, e nós abrimos o grupo às 4 horas da tarde. E aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês preferem que a gente abra o grupo em outro horário, qual que é o melhor horário para vocês? E aí eu meio-dia, 4 horas. Que vocês escolhessem 2 horários, entre meio-dia e 4 horas da tarde. Qual que é o melhor horário para vocês? Bom, vamos lá aos recados. Amanhã... Vão mandando aí o que vocês preferem, né? Meio-dia ou 4 horas da tarde. Enquanto a Cá passa os recados finais. Estamos chegando aqui ao final da nossa live 3. E aí, o que é importante a gente falar pra vocês? Amanhã tem live balada, 8 horas da noite, com drinks sem álcool. Então, a gente vai passar nos nossos stories. Fica de olho amanhã nos stories, que nós vamos ensinar algumas receitas de drinks sem álcool,
pra você poder vir para a live com o drink. E aí a gente coloca aqui uma música, algo diferente, com conteúdo diferente pra vocês. Vai ter exercício, vai ser muito gostoso. E então venham amanhã preparadas pra live. Vamos ver seu drink. Vamos lá, outra coisa, né? Que nós precisamos avisar vocês. O e-book vai estar disponível. Nós vamos colocar lá no grupo pra vocês. Nós vamos disponibilizar hoje ou amanhã às 10? Amanhã, né? Amanhã. Amanhã às 10 horas pra vocês o e-book. Pra vocês receberem toda essa informação. E ele já vai com áudio de aprofundamento, explicando cada exercício. E aí o e-book tem uma senha. Qual que é essa senha do e-book? Anota aí, hein, gente? A senha está em caps lock, então em caixa alta, letras maiúsculas. Gente, isso é importante, porque eu tentei fazer em letras minúsculas, não vai, só vai em letra maiúscula. E a senha é coragem. Escreve lá certinho, C-O-R-A-G-E-M. Coragem, tá? A Josi tá falando aqui, libera hoje. Josi, sabe por que a gente vai liberar amanhã? Porque é importante, você recebeu aqui o conteúdo, digere o que você recebeu, faz aí, olha as anotações que você fez, trabalha nelas, e aí amanhã descansa, amanhã com tranquilidade, com calma, você vai ouvir o áudio de aprofundamento e vai fazer os exercícios do e-book. Vocês estão rindo, gente? É a senha, é coragem. Nós somos corajosas, meninas. Não, gente, e o melhor, que a Ká colocou a senha, aí eu falei assim, não precisa me falar a senha, eu vou descobrir. Aí eu já coloquei direto. Aí eu falei assim, nossa, coragem não é? Aí ela falou, será que eu escrevi errado? Aí Mas eu pensei no M. Pensou que eu digitei N ao invés de M? Aí, na realidade, é que eu tava tentando com a letra minúscula, né? Aí eu coloquei com a letra maiúscula e foi. Tô não soletrando, pai. Quase com medo de errar aqui, passar vergonha aqui na live. E a senha é essa, gente. Acessem lá o e-book amanhã, com áudio de aprofundamento. E a gente vai passar todos os exercícios lá no Whats, tá? E amanhã a gente vai abrir o grupo da lista de espera. E aí, quem tiver querendo saber mais sobre estimativa, sobre como se tornar uma deusa, entra lá na lista de espera que vai ter cupom e vai ter bônus de desconto. Amanhã nós... Aliás, vai ter cupom de desconto e bônus de aulas. E outra coisa importante, gente, muito obrigada. Vai ter bônus de desconto e cupom de aula. Muito obrigada por ficarem aqui com a gente na live. Vocês estão sendo, assim, muito comprometidas com o autoconhecimento de vocês. Nós estamos muito felizes. Vamos para o print, foto print da aula. Deixa eu sentar vocês aqui bonitinha. Postarem com a nossa melhor versão aqui. Podem printar. Fazer uma outra pose. Gente, printa, marca o @estimativa que a gente vai repostar vocês. E a gente vai conhecendo mais, sabendo quem que tá acompanhando aqui, super fiel, tá? E aí eu acredito que é isso, né? Ah, não, tem um outro recado importante. Porque valeu a pena participar dessa live. E eu quero que você pense em uma palavra e responda isso pra gente lá na nossa última foto do Instagram que nós postamos. É uma foto que tá escrito aula 3 e tem a frase do dia de hoje. Vai lá, lê essa frase, que ela vai guiar aí os seus pensamentos. Você vai conseguir entender tudo que você tá vivenciando aqui com essa frase que nós preparamos com muito carinho. Eu vou até falar uma frase pra vocês. Não, deixa elas irem lá pra ler. Vai lá no post pra você ler. Você tem que ir lá no post. Gente, essa frase é uma afirmação, uma crença que nós temos que instalar dentro de nós. Essa primeira nova crença criada aqui. Escreve lá, por que valeu a pena estar aqui com a gente. É isso, gente. Obrigada. Até amanhã na nossa balada aula. E traga seu drink sem álcool. Nós vamos dar dicas lá no nosso store. Beijo, gente. Tchau.